uma peça importante de uma história construída ao longo de mais de 20 anos. Um filme que promete ação em escala máxima, emoção, nostalgia e, claro, muita insanidade sobre rodas. Mas a grande pergunta é: será que Velozes e Furiosos 10 realmente entrega tudo isso? Ou a franquia já passou do ponto e está vivendo apenas do exagero e da fama do passado? Neste review completo, eu vou analisar a história, os personagens, o novo vilão, as cenas de ação, o uso de CGI, os pontos positivos e negativos e, no final, responder a pergunta mais importante: esse filme vale a pena assistir ou não? Se você é fã antigo da franquia, essa análise vai te ajudar a entender onde Fast X acerta e onde ele escorrega. E se você não é fã, mas quer saber se esse filme funciona como entretenimento puro, fica comigo até o final porque a resposta pode te surpreender. Então já deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Eu sou o Ali e você está no Ali Explica. Agora, sem mais enrolação, bora começar o review. Ele existe para quem já conhece a franquia, para quem aceita suas regras próprias e para quem entende que nesse universo, emoção e espetáculo sempre falaram mais alto do que lógica. Como o 10º capítulo de uma saga tão longa, o filme carrega um peso enorme. Precisa entreter, expandir a história e, ao mesmo tempo, preparar o terreno para um final grandioso. A pergunta central, então, não é apenas se o filme é bom, mas se ele vale a pena dentro daquilo que se propõe a entregar. Do ponto de vista narrativo, o longa adota uma estrutura claramente episódica, funcionando como a primeira parte de um desfecho maior. Isso impacta diretamente a experiência do espectador. Em vez de uma história fechada, o filme apresenta conflitos, desenvolve ameaças e termina com ganchos fortes. Para alguns, isso pode soar frustrante, pois não há uma sensação completa de conclusão. Para outros, especialmente fãs da franquia, essa escolha reforça a expectativa e a urgência do próximo capítulo. É um filme que pede paciência e envolvimento contínuo com a saga. O maior acerto do roteiro está na construção do vilão. Dante, interpretado por Jason Momoa, traz uma energia completamente diferente de antagonistas anteriores. Ele não busca apenas vencer Dominic Toretto, quer humilhá-lo, quebrá-lo emocionalmente e transformar cada vitória passada em dor presente. Esse foco pessoal torna o conflito mais interessante, pois finalmente Dom enfrenta consequências diretas de decisões tomadas ao longo de toda a franquia. O filme acerta ao transformar o passado em uma arma narrativa poderosa. Vin Diesel entrega uma atuação mais introspectiva do que em filmes anteriores. Seu Dominic Toretto está menos impulsivo e mais reflexivo, o que ajuda a dar um tom mais maduro à história. A relação com o filho adiciona uma camada emocional importante, fazendo com que o espectador compreenda melhor o que realmente está em jogo. Mesmo que o personagem continue cercado de exageros, existe um esforço claro para torná-lo mais humano e vulnerável. O elenco de apoio continua sendo um dos grandes trunfos do filme. A química entre os personagens é resultado de anos de convivência cinematográfica, e isso é visível em cada diálogo, olhar e piada interna. Roman, Ted e Ramsey mantêm o equilíbrio entre humor e tensão, evitando que o filme se torne excessivamente pesado. Ao mesmo tempo, personagens como Letty e Mia reforçam o lado emocional e familiar da narrativa, lembrando constantemente ao público por que essa história começou. As cenas de ação são, sem dúvida, o ponto mais chamativo do filme. Velozes e Furiosos 10 abraça totalmente o absurdo, entregando sequências que desafiam todas as leis da física conhecidas. Carros empurrando bombas gigantes, perseguições em cenários históricos e explosões em escala monumental fazem parte do pacote. Para quem busca realismo, isso pode ser um grande problema,
Para quem vai ao cinema em busca de espetáculo puro, o filme cumpre exatamente o que promete. O uso intenso de CGI e efeitos visuais é evidente. Em alguns momentos, o exagero visual pode tirar o espectador da imersão, especialmente quando os efeitos digitais se tornam muito aparentes. Ainda assim, a maioria das cenas é bem executada e visualmente impressionante. O filme entende que seu público espera algo maior do que a vida real e não tem medo de ir longe demais para entregar isso. A direção aposta em ritmo acelerado, com poucas pausas para reflexão. Isso ajuda a manter a atenção do espectador, mas também faz com que alguns momentos emocionais passem rápido demais. Certas perdas, decisões e conflitos poderiam ter mais espaço para respirar. Ainda assim, o equilíbrio entre ação e drama é razoável, considerando o tamanho do elenco e a quantidade de tramas paralelas. Um ponto que pode dividir opiniões é a dependência do conhecimento prévio da franquia. Velozes e Furiosos 10 não é um filme amigável para iniciantes. Ele pressupõe que o espectador conhece eventos, personagens e relações construídas ao longo de vários filmes. Para quem entra sem esse contexto, muitas cenas perdem impacto emocional e sentido narrativo. Nesse aspecto, o filme claramente escolhe agradar os fãs antigos, em vez de tentar conquistar um novo público. O tom geral do filme oscila entre o épico e o quase caricatural. Há momentos em que o exagero é tão grande que se aproxima da autoparódia, especialmente em cenas que parecem conscientes de sua própria improbabilidade. Curiosamente, isso não prejudica necessariamente o filme. Pelo contrário, essa autoconsciência ajuda a tornar a experiência mais divertida, desde que o espectador esteja disposto a aceitar o jogo. A trilha sonora e o design de som reforçam constantemente a grandiosidade das cenas. Cada aceleração, colisão e explosão é acompanhada por um impacto sonoro intenso, contribuindo para a sensação de espetáculo. Em alguns momentos, o som é tão dominante que quase se sobrepõe às emoções mais sutis, mas isso faz parte da identidade da franquia. Em termos de mensagem, o filme continua insistindo nos temas clássicos de família, lealdade e redenção. Embora esses conceitos já tenham sido explorados à exaustão nos filmes anteriores, eles ainda funcionam como base emocional da história. A diferença é que agora há um senso maior de consequência, de que nem todos os erros podem ser corrigidos facilmente. Isso dá ao filme um tom um pouco mais sombrio do que seus antecessores. O final do filme é claramente pensado para provocar reação imediata. Ele não fecha arcos, não oferece conforto e deixa o espectador em um estado de tensão. Para alguns, isso pode parecer uma estratégia frustrante. Para outros, é exatamente o que mantém o interesse vivo. O filme assume o risco de dividir opiniões e não tenta agradar a todos. Então, vale a pena assistir Velozes e Furiosos 10? A resposta depende muito do tipo de espectador que você é. Se você acompanha a franquia desde o início, gosta dos personagens e aceita o exagero como parte essencial da experiência, o filme é altamente recomendável. Ele entrega ação em grande escala, um vilão memorável e um senso de continuidade que recompensa o fã fiel. Por outro lado, se você procura um filme de ação mais realista, com uma história fechada e menos dependente de capítulos anteriores, Velozes e Furiosos 10 provavelmente não será uma boa escolha. O filme não tenta se explicar para novos públicos, nem suavizar suas escolhas narrativas mais exageradas. No fim das contas, Velozes e Furiosos 10 é um retrato honesto do que a franquia se tornou. Um espetáculo grandioso, emocionalmente exagerado e consciente de si mesmo. Ele não tenta ser contido, realista ou discreto. Pelo contrário, assume o exagero como identidade e constrói sua experiência em cima disso. Ao analisar seus pontos positivos e negativos, é importante entender que muitos aspectos
podem ser vistos como virtudes ou defeitos, dependendo da expectativa do espectador. Ainda assim, é possível avaliar com clareza onde o filme acerta e onde tropeça. Um dos maiores pontos positivos do filme é, sem dúvida, o vilão. Dante Reis se destaca como um antagonista memorável, trazendo frescor a uma franquia que já apresentou diversos inimigos ao longo dos anos. Sua personalidade imprevisível, combinando humor excêntrico com crueldade calculada, cria uma ameaça constante. Ele não depende apenas de força física ou tecnologia, mas de manipulação emocional, o que eleva o conflito a um nível mais pessoal. Essa abordagem faz com que o filme tenha uma tensão psicológica rara dentro da saga. Outro aspecto positivo é o foco emocional em Dominique Toretto. Pela primeira vez em muitos capítulos, Dom não é apenas o líder invencível, mas um pai preocupado, alguém que sente o peso de suas escolhas passadas. Esse aprofundamento do personagem traz mais humanidade à história e ajuda o público a se conectar emocionalmente, mesmo em meio a situações absurdas. A relação com o filho funciona como um eixo narrativo forte e dá sentido às decisões mais difíceis do protagonista. A química entre o elenco também é um grande acerto. Após tantos filmes juntos, os atores demonstram uma naturalidade que não pode ser fabricada artificialmente. As interações entre Roman, Ted, Ramsey, Han e Letty fluem de forma orgânica, equilibrando humor, tensão e companheirismo. Esse senso de família é o coração da franquia e continua funcionando como seu maior diferencial em relação a outros filmes de ação. As cenas de ação merecem destaque positivo pela ambição técnica. O filme entrega sequências grandiosas, visualmente impactantes e coreografadas para impressionar. A perseguição em Roma, por exemplo, é um espetáculo caótico que mostra o comprometimento da produção em oferecer algo visualmente memorável. Mesmo quando a lógica é deixada de lado, a criatividade das cenas mantém o interesse do espectador. O uso de locações internacionais também contribui para a sensação de escala global. O filme se movimenta por diferentes países e ambientes, evitando a monotonia visual. Essa variedade ajuda a manter o ritmo e reforça a ideia de que a ameaça enfrentada pelos personagens é mundial, não localizada. Visualmente, isso amplia a experiência e evita que o filme pareça repetitivo. Outro ponto positivo é a trilha sonora e o design de som. O áudio é utilizado de forma intensa para amplificar emoções, acelerar o ritmo das cenas de ação e destacar momentos de tensão. Cada aceleração, explosão e impacto sonoro contribui para a sensação de espetáculo, algo essencial em um filme desse porte. A diversidade do elenco também merece reconhecimento. O filme apresenta personagens de diferentes origens, gêneros e perfis, todos com funções relevantes na narrativa. Embora nem todos tenham o mesmo tempo de tela, a variedade ajuda a enriquecer o universo da franquia e a torná-lo mais representativo. Por outro lado, os pontos negativos também são evidentes. O principal deles é o excesso de exagero. Para muitos espectadores, o filme ultrapassa o limite do aceitável, transformando a ação em algo quase cartunesco. Carros desafiando leis da física, personagens sobrevivendo a situações impossíveis e coincidências convenientes demais podem quebrar a imersão e gerar mais risos involuntários do que tensão. Outro problema é a dependência extrema de filmes anteriores. Velozes e Furiosos 10 não se sustenta sozinho como obra independente. Quem não acompanhou a franquia desde o início provavelmente se sentirá perdido, sem entender plenamente as motivações dos personagens ou o peso emocional de certos eventos. Isso limita o alcance do filme e o torna pouco acessível para novos espectadores. O roteiro, embora ambicioso, sofre com o excesso de personagens e tramas paralelas.
Nem todos recebem o desenvolvimento adequado e alguns acabam servindo apenas como peças funcionais da ação. Certos personagens entram e saem da história sem impacto real, o que pode dar a sensação de desperdício de potencial. O ritmo acelerado, que é um ponto positivo em termos de entretenimento, também se torna um defeito em momentos dramáticos. O filme raramente desacelera para permitir que emoções sejam plenamente exploradas. Perdas, decisões importantes e conflitos internos são rapidamente superados para dar lugar à próxima sequência de ação. Isso reduz o impacto emocional que o filme poderia alcançar. O uso excessivo de CGI é outro ponto negativo para parte do público. Embora tecnicamente bem executados, alguns efeitos visuais são tão evidentes que lembram constantemente o espectador de que está assistindo a algo artificial. Em cenas mais extremas, a sensação de perigo real é substituída por uma percepção de espetáculo digital, o que pode diminuir a tensão. O tom inconsistente também pode incomodar. O filme alterna entre drama familiar sério e humor quase absurdo em questão de minutos. Essa mudança brusca de tom pode dificultar o envolvimento emocional, especialmente para quem prefere uma abordagem mais coesa. Em alguns momentos, piadas surgem em situações que pediriam mais seriedade. O final em forma de gancho é talvez o aspecto mais divisivo. Para quem gosta de histórias fechadas, o encerramento pode parecer incompleto e frustrante. O filme termina sem resolver seus principais conflitos, funcionando claramente como metade de uma narrativa maior. Isso faz com que o espectador saia do cinema com mais perguntas do que respostas. Além disso, a duração do filme pode ser considerada excessiva. Com tantas tramas e personagens, o longa se estende além do necessário em alguns pontos, especialmente em cenas de ação que poderiam ser mais enxutas. Isso pode causar cansaço, principalmente para quem não é fã incondicional da franquia. Outro ponto negativo é a repetição temática. A mensagem sobre família, lealdade e união, embora ainda funcione emocionalmente, já foi explorada inúmeras vezes nos filmes anteriores. Para alguns, isso pode soar cansativo ou previsível, dando a sensação de que a franquia está girando em torno das mesmas ideias sem grandes novidades conceituais. No balanço geral, Velozes e Furiosos 10 é um filme de extremos. Seus pontos positivos brilham intensamente para quem aceita sua proposta e está emocionalmente investido na franquia. Já seus pontos negativos se tornam mais evidentes para quem busca inovação, realismo ou uma narrativa mais contida. O filme não tenta agradar a todos, e talvez esse seja seu maior risco e sua maior virtude. Ele escolhe aprofundar aquilo que já funciona para seus fãs, mesmo que isso afaste parte do público. Como resultado, entrega uma experiência intensa, barulhenta e emocionalmente exagerada, mas também imperfeita e desigual. Por outro lado, se você procura um filme de ação mais realista, com uma história fechada e menos dependente de capítulos anteriores, Velozes e Furiosos 10 provavelmente não será uma boa escolha. O filme não tenta se explicar para novos públicos nem suavizar suas escolhas narrativas mais exageradas. No fim das contas, Velozes e Furiosos 10 é um retrato honesto do que a franquia se tornou. Um espetáculo grandioso, emocionalmente exagerado e consciente de si mesmo. Este capítulo não pode ser analisado como uma obra isolada. Ele faz parte de uma construção narrativa gigantesca, que atravessa mais de 2 décadas, múltiplos diretores e diferentes abordagens criativas. Por isso, as decisões de direção e roteiro em Fast Shakes carregam um peso muito maior do que em um filme de ação comum. A direção fica a cargo de Louis Leterrier, um nome conhecido por seu domínio de filmes de ação de grande escala. Leterrier assumiu o projeto em um momento delicado, substituindo o diretor anterior durante a pré-produção.
esse contexto já impôs um desafio enorme: manter a identidade visual e narrativa da franquia, ao mesmo tempo em que precisava imprimir sua própria visão e garantir a continuidade de um universo extremamente complexo. Seu trabalho em Velozes e Furiosos 10 é, acima de tudo, o de um orquestrador de caos controlado. Leterrier demonstra uma clara compreensão do que o público espera da franquia. Ele não tenta reduzir o exagero nem voltar às origens mais realistas da saga. Pelo contrário, abraça totalmente o espetáculo, trabalhando com enquadramentos amplos, movimentos de câmera agressivos e uma montagem pensada para amplificar a sensação de velocidade e impacto. Sua direção privilegia o dinamismo constante, raramente permitindo que a narrativa desacelere por muito tempo. Visualmente, o diretor aposta em cenas de ação grandiosas e fáceis de identificar. Cada grande sequência tem uma identidade própria, seja pelo cenário, pela coreografia dos veículos ou pela forma como a câmera se movimenta. Isso ajuda o espectador a não se perder, mesmo quando múltiplas tramas acontecem ao mesmo tempo. Leterrier demonstra experiência ao equilibrar cenas íntimas com explosões de escala épica, ainda que o espetáculo quase sempre leve vantagem. Um aspecto importante da direção é a forma como os personagens são posicionados dentro da ação. Dominic Toretto, por exemplo, é frequentemente enquadrado como uma figura quase mítica, centralizado no quadro, com movimentos de câmera que reforçam sua imponência. Já Dante, o vilão, é filmado de maneira mais imprevisível, com enquadramentos excêntricos e uma linguagem visual que reflete sua personalidade caótica. Essas escolhas ajudam a contar a história sem depender apenas de diálogos. Leterrier também demonstra habilidade em lidar com um elenco enorme. Em vez de tentar dar o mesmo peso a todos, ele aceita que alguns personagens terão funções mais específicas e trabalha para que cada um tenha pelo menos um momento marcante. Essa decisão não resolve completamente o problema do excesso de personagens, mas evita que muitos deles se tornem completamente irrelevantes. No entanto, a direção também sofre com limitações claras. O ritmo acelerado, embora empolgante, muitas vezes sacrifica o impacto emocional. Leterrier parece mais interessado em manter a energia alta do que em explorar profundamente as consequências dramáticas dos eventos. Isso não é necessariamente um erro dentro da lógica da franquia, mas impede que certos momentos tenham o peso que poderiam ter. No campo do roteiro, Velozes e Furiosos 10 é assinado por Dan Mazeau e Justin Lin, este último também sendo um dos principais arquitetos criativos da fase moderna da franquia. O roteiro carrega a marca clara de quem conhece profundamente o universo de Velozes e Furiosos, suas regras internas e suas expectativas de público. A história é construída como um grande mosaico, conectando eventos passados, personagens antigos e novas ameaças. Justin Lin, mesmo não dirigindo este capítulo, influencia fortemente a estrutura narrativa. Seu envolvimento garante que o filme dialogue diretamente com acontecimentos de longas anteriores, especialmente Velozes e Furiosos 5. A decisão de transformar uma vitória antiga em fonte do maior conflito atual é um acerto conceitual do roteiro, pois dá à história uma sensação de consequência rara em franquias tão longas. Dan Mazeau contribui com uma abordagem mais focada em espetáculo e dramaticidade direta. O roteiro não busca sutileza, mas impacto. Conflitos são apresentados de forma clara, motivações são explicitadas e cada grande cena é construída para gerar tensão imediata. Essa escolha torna o filme acessível para fãs, mas também evidencia algumas fragilidades narrativas. Um dos maiores méritos do roteiro é a criação de Dante como antagonista. Ele não é apenas mais um vilão poderoso, é alguém que entende emocionalmente Dominic Toretto e usa isso como arma. A escrita do personagem mistura humor, ameaça e teatralidade,
fugindo do padrão de vilões excessivamente sérios da franquia. Isso demonstra uma consciência clara de que o maior risco para Dom não é físico, mas emocional. Por outro lado, o roteiro sofre com o excesso de subtramas. Ao tentar dar espaço para tantos personagens, a história se fragmenta. Algumas linhas narrativas parecem existir apenas para manter determinados atores em cena, sem contribuir de forma significativa para o avanço do conflito principal. Isso cria uma sensação de dispersão, especialmente no segundo ato do filme. Os diálogos seguem o estilo característico da franquia, simples, diretos e frequentemente carregados de frases sobre família, lealdade e união. Para fãs, isso funciona como uma assinatura emocional. Para críticos, pode soar repetitivo e pouco inspirado. O roteiro não tenta reinventar a forma como esses temas são expressos, preferindo reforçar aquilo que já é familiar ao público. A construção emocional do protagonista é um ponto relativamente forte do texto. Dom é apresentado como alguém que carrega o peso de suas escolhas passadas, especialmente agora que tem um filho para proteger. O roteiro acerta ao usar essa relação como motivação central, dando um sentido mais concreto às decisões do personagem. Ainda assim, essa profundidade é apenas parcialmente explorada, pois o filme raramente desacelera para desenvolver plenamente esses conflitos internos. Outro aspecto importante do roteiro é sua estrutura aberta. Velozes e Furiosos 10 foi claramente escrito como a primeira parte de um encerramento maior. Isso afeta diretamente o ritmo e a sensação de conclusão. Arcos são iniciados, mas não resolvidos. Conflitos são apresentados, mas não encerrados. Essa escolha narrativa é arriscada, pois depende da continuidade para se justificar plenamente. Do ponto de vista técnico, a escrita também precisa lidar com a lógica interna da franquia, que já abandonou qualquer compromisso com o realismo. O roteiro assume isso sem hesitação, criando situações impossíveis que são resolvidas por pura força de vontade, coincidência ou espírito de família. Para alguns espectadores, isso é parte do charme. Para outros, evidencia a fragilidade da construção narrativa. A relação entre direção e roteiro é relativamente harmoniosa. Leterrier entende o tipo de história que está sendo contada e a executa com eficiência visual. Ao mesmo tempo, o roteiro fornece material suficiente para que o diretor construa cenas impactantes. O problema surge quando ambos priorizam o espetáculo em detrimento da profundidade, resultando em um filme que impressiona mais pelos olhos do que pelo conteúdo. Ainda assim, é importante reconhecer a dificuldade do trabalho envolvido. Dirigir e escrever o 10º capítulo de uma franquia tão longa exige equilíbrio entre nostalgia, inovação e coerência. Velozes e Furiosos 10 opta claramente por reforçar sua identidade em vez de transformá-la. Essa decisão é consciente e reflete um entendimento claro do público-alvo. No fim, o trabalho do diretor e dos roteiristas em Velozes e Furiosos 10 pode ser resumido como funcional e ambicioso, mas irregular. Eles entregam exatamente o tipo de filme que a franquia se propôs a ser nesta fase. Grande, exagerado, emocionalmente direto e estruturalmente incompleto de propósito. Não é um filme guiado por sutileza autoral ou inovação narrativa profunda, mas por continuidade e espetáculo. Por outro lado, se você procura um filme de ação mais realista, com uma história fechada e menos dependente de capítulos anteriores, Velozes e Furiosos 10 provavelmente não será uma boa escolha. O filme não tenta se explicar para novos públicos, nem suavizar suas escolhas narrativas mais exageradas. No fim das contas, Velozes e Furiosos 10 é um retrato honesto do que a franquia se tornou. Um espetáculo grandioso, emocionalmente exagerado e consciente de si mesmo. Velozes e Furiosos 10 Fast X
é o 10º capítulo da franquia e funciona tanto como continuação direta de Velozes e Furiosos 9, quanto como o início do encerramento da saga principal. O filme amplia o escopo emocional e geográfico da história, trazendo de volta conflitos antigos, apresentando um novo antagonista implacável e colocando a família de Dominic Toretto diante da ameaça mais pessoal e destrutiva que já enfrentou. A narrativa aposta em ação exagerada, reviravoltas dramáticas e no peso das escolhas do passado, mostrando que nada fica realmente para trás. A trama começa retomando um evento marcante de Velozes e Furiosos 5, o assalto ao cofre no Rio de Janeiro, quando Dom e sua equipe derrotaram o poderoso traficante Hernan Reyes. O filme revela que aquela vitória teve consequências profundas e ignoradas. Dante Reyes, filho de Hernan, sobreviveu ao caos e passou anos observando, estudando e planejando vingança. Diferente de vilões anteriores que buscavam poder ou controle, Dante quer algo mais cruel: destruir Dom emocionalmente, tirando tudo o que ele ama, peça por peça, enquanto se diverte com o sofrimento causado. Anos depois, Dom vive um período aparentemente tranquilo, dividido entre corridas ocasionais, churrascos em família e a criação de seu filho, Brian. Letty, sua parceira de longa data, compartilha essa rotina mais calma, embora ambos saibam que a paz nunca dura muito tempo em suas vidas. O senso de união continua sendo o pilar do grupo, que inclui Roman, Ted, Ramsey, Han e Mia. Cada um segue com sua vida, mas permanece pronto para atender ao chamado quando algo ameaça a família. O primeiro grande movimento do plano de Dante acontece quando a equipe é enviada para Roma em uma missão que parece simples: recuperar um dispositivo tecnológico perigoso. Porém, tudo não passa de uma armadilha cuidadosamente montada. Dante antecipa cada passo do grupo, transformando a missão em um desastre de proporções gigantescas. Uma bomba esférica rola pelas ruas históricas da cidade, causando destruição em massa, enquanto Dom tenta conter o estrago com seu carro, em uma das sequências mais absurdas e icônicas do filme. Apesar dos esforços de Dom para evitar vítimas, a missão termina em caos. O vilão consegue inverter a narrativa, fazendo com que a culpa recaia sobre a equipe. O resultado é imediato: a família se torna alvo de uma caçada internacional. A agência, agora sob nova liderança, passa a tratar Dom e seus aliados como terroristas. Essa mudança de status força o grupo a se separar, enfraquecendo sua principal força, a união. Letty acaba sendo capturada e enviada para uma prisão de segurança máxima. Lá, ela precisa usar não apenas sua força física, mas também sua inteligência para sobreviver em um ambiente hostil. A prisão se torna um espaço de tensão constante, onde alianças improváveis surgem. É nesse cenário que Letty reencontra Cypher, antiga inimiga da equipe. A presença de Cypher deixa claro que Dante está manipulando todos os lados do tabuleiro, colocando inimigos frente a frente para alcançar seus próprios objetivos. Enquanto isso, Dom decide se esconder com o filho, tentando protegê-lo do alcance de Dante. A relação entre pai e filho ganha mais destaque, mostrando um Dom mais vulnerável e consciente de suas responsabilidades. Dante, porém, não quer apenas matar Dom, ele quer que Dom sofra. Por isso, o vilão envia mensagens provocativas, surge inesperadamente e demonstra estar sempre um passo à frente, reforçando a sensação de impotência do herói. Roman, Tej e Ramsey seguem tentando limpar o nome do grupo e entender a extensão do plano de Dante. Ao investigarem pistas e se envolverem em confrontos cada vez mais perigosos, eles percebem que o inimigo possui recursos quase ilimitados e um prazer perturbador em manipular situações. Roman, conhecido pelo humor, começa a questionar sua própria sobrevivência,
trazendo um tom metalinguístico e mais humano ao personagem, que teme que a sorte da equipe finalmente tenha acabado. Em determinado ponto, Dom é forçado a buscar ajuda em antigos contatos e aliados inesperados. A franquia aproveita para trazer participações especiais e resgatar personagens esquecidos, criando uma sensação de fechamento gradual do ciclo iniciado anos atrás. Cada retorno carrega um peso emocional e reforça a ideia de que todas as histórias estão conectadas, mesmo aquelas que pareciam encerradas. A situação se agrava quando Dante coloca um alvo direto sobre o filho de Dom. Ao transformar a criança em peça central do jogo, o vilão ultrapassa todos os limites. Dom é forçado a escolher entre seguir seu instinto de proteger a família ou enfrentar Dante de frente para acabar com a ameaça de uma vez por todas. Essa escolha define o tom mais sombrio do filme, que apesar das cenas exageradas, não esconde o risco real de perda. Letty, na prisão, consegue se libertar com a ajuda inesperada de Cypher, que revela também estar na mira de Dante. Essa aliança temporária mostra que o vilão não faz distinção entre heróis e vilões, todos são descartáveis em seu plano. A fuga da prisão adiciona uma camada de ação intensa e prepara o terreno para um confronto maior nos próximos capítulos da saga. O clímax do filme acontece quando várias dessas linhas narrativas convergem, mas em vez de oferecer uma resolução completa, o longa opta por terminar em um grande gancho. Traições, sacrifícios e revelações se acumulam, deixando o destino de vários personagens incerto. O sentimento final não é de vitória, mas de urgência e perda, reforçando que a batalha contra Dante está longe do fim. No encerramento, Velozes e Furiosos 10 se estabelece como a primeira parte de um desfecho maior. O filme assume de vez a proposta de espetáculo máximo, onde o realismo tradicional dá lugar a uma estética hiperbólica, quase cartunesca, mas cuidadosamente planejada. Cada sequência de ação foi pensada para impressionar o público visualmente, combinando dublês reais, cenários físicos, captura de movimento e grandes volumes de computação gráfica para criar cenas que seriam impossíveis de executar apenas com efeitos práticos. Um dos principais diferenciais do CGI em Fast X é a integração entre elementos reais e digitais. A produção continua utilizando carros de verdade sempre que possível, filmando colisões, derrapagens e saltos com veículos reais, mas amplia essas cenas com extensões digitais. Isso significa que muitas ruas, prédios, pontes e até partes dos carros são recriados ou modificados digitalmente para permitir manobras extremas sem colocar o elenco ou a equipe em risco. O resultado é um visual híbrido, onde o espectador muitas vezes não consegue distinguir exatamente onde termina o real e começa o digital. A sequência em Roma é um dos maiores exemplos dessa abordagem. Embora partes da cidade tenham sido recriadas em estúdios e locações alternativas, a ambientação histórica foi amplamente estendida por CGI. Ruas mais estreitas, praças ampliadas e fachadas detalhadas foram criadas digitalmente para permitir a passagem da gigantesca bomba esférica. Essa bomba, por sinal, é quase inteiramente digital, com simulações avançadas de física para dar peso, impacto e destruição realistas, interagindo com carros, postes, prédios e o chão de paralelepípedos. A física da bomba em Roma é um destaque técnico. Ela não se move como um objeto comum, mas como uma massa pesada e instável, exigindo cálculos complexos de colisão, rotação e atrito. Cada impacto gera partículas, rachaduras e destroços digitais que se misturam a elementos práticos filmados no set. O CGI também permite que a bomba interaja diretamente com o carro de Dom, criando momentos em que o veículo parece empurrar,
ou redirecionar o objeto, algo impossível de se fazer de forma segura na vida real. Outro aspecto marcante é o uso de CGI para ampliar a sensação de velocidade. Em Velozes e Furiosos 10, a velocidade não é apenas sugerida pelo movimento dos carros, mas intensificada digitalmente com desfoques de fundo, distorções sutis de perspectiva e partículas de poeira, faíscas e fragmentos que passam pela câmera. Esses elementos são cuidadosamente sincronizados para reforçar a energia da cena sem comprometer a legibilidade da ação. As cenas envolvendo perseguições em rodovias e ambientes abertos utilizam extensões digitais de paisagem. Montanhas, desertos, pontes e túneis são frequentemente recriados ou ampliados por computador. Em muitos casos, os carros são filmados em trechos relativamente curtos de estrada, e o restante do cenário é construído digitalmente. Isso permite que as perseguições pareçam muito mais longas, perigosas e variadas do que realmente seriam em locações reais. O CGI também desempenha um papel fundamental na criação de explosões. Embora a franquia ainda utilize explosões práticas sempre que possível, Fast X amplia essas cenas com fogo, fumaça e ondas de choque digitais. As explosões são projetadas para parecerem maiores, mais quentes e mais destrutivas, sem colocar os atores em risco. A simulação de fogo é especialmente detalhada, com variações de cor, densidade e movimento, que ajudam a vender a sensação de calor e impacto. As cenas de ação aérea, comuns nos capítulos mais recentes da franquia, dependem quase inteiramente de efeitos visuais. Quedas de grandes alturas, veículos sendo lançados no ar e personagens sobrevivendo a situações impossíveis são construídos a partir de múltiplas camadas de CGI. Os atores geralmente são filmados em plataformas com telas verdes ou azuis, enquanto o ambiente, os veículos em movimento e os destroços são adicionados posteriormente. O desafio aqui não é apenas técnico, mas estético. Fazer com que o exagero pareça intencional e coerente com o tom da franquia. A prisão onde Letty fica detida é outro exemplo de ambiente fortemente apoiado por VFX. Embora existam sets físicos para cenas de luta e interação, a estrutura geral da prisão, sua escala e sua arquitetura são ampliadas digitalmente. Isso permite criar um espaço claustrofóbico, mas ao mesmo tempo grandioso, reforçando a sensação de isolamento e perigo. O CGI também é usado para multiplicar figurantes, corredores e níveis da prisão, dando a impressão de um local muito maior do que o construído fisicamente. As lutas corpo a corpo também recebem retoques digitais. Impactos são intensificados com efeitos visuais sutis, como pequenas explosões de poeira, faíscas ou deslocamento de ar. Em alguns casos, golpes impossíveis ou quedas perigosas são finalizados com CGI para garantir segurança. O objetivo não é tornar a luta obviamente artificial, mas aumentar sua intensidade e brutalidade visual sem quebrar a imersão. Um elemento importante do CGI em Velozes e Furiosos 10 é o uso de doubles digitais. Quando personagens realizam acrobacias extremamente perigosas, versões digitais dos atores são utilizadas em momentos específicos. Esses doubles são criados a partir de escaneamentos detalhados do rosto e do corpo do elenco, permitindo animações realistas. A tecnologia evoluiu a ponto de essas substituições serem praticamente invisíveis para o público médio. O filme também faz uso intenso de composição digital. Cada cena de ação costuma ser formada por dezenas, às vezes centenas, de camadas diferentes: carros reais, carros digitais, explosões práticas, fogo digital, fumaça, partículas, cenários estendidos e correções de cor. Tudo isso é integrado em um único plano fluido. Esse tipo de composição exige um trabalho minucioso para manter a consistência de iluminação, sombras e reflexos.
A iluminação digital é um dos pontos mais refinados do VFX do filme. Mesmo quando um carro ou cenário é totalmente digital, a luz precisa corresponder perfeitamente ao ambiente real. Para isso, a equipe utiliza mapas de iluminação capturados no set, recriando digitalmente a posição do sol, das luzes artificiais e dos reflexos naturais. Isso ajuda a garantir que os elementos digitais não pareçam colados na imagem. Os reflexos nos carros são um detalhe técnico impressionante. Como os veículos têm superfícies altamente reflexivas, qualquer erro na simulação de reflexos pode quebrar a ilusão. Em Fast X, os reflexos de prédios, explosões, fogo e outros carros são cuidadosamente renderizados para acompanhar o movimento do veículo em tempo real. Esse nível de detalhe contribui muito para a sensação de realismo, mesmo em cenas completamente absurdas. Outro ponto forte é o uso de CGI para envelhecer ou rejuvenescer personagens em cenas específicas. Embora isso não seja o foco do filme, a tecnologia é utilizada de forma discreta para manter a continuidade visual em flashbacks ou cenas que remetem a eventos passados da franquia. Diferente de produções que usam rejuvenescimento digital de forma mais evidente, aqui o efeito é sutil e serve apenas para apoiar a narrativa. O design de som trabalha em conjunto com os efeitos visuais para reforçar o impacto do CGI. Explosões digitais ganham peso com graves intensos, enquanto colisões são acompanhadas por sons metálicos exagerados. Essa combinação faz com que o CGI pareça mais físico, ajudando o público a aceitar situações visualmente impossíveis. É importante destacar que o CGI de Velozes e Furiosos 10 não busca realismo absoluto, mas sim coerência interna. A franquia já estabeleceu um universo onde carros desafiam leis da física, personagens sobrevivem a impactos extremos e explosões são quase coreografadas. Dentro desse contexto, os efeitos visuais cumprem perfeitamente seu papel: entregar espetáculo, emoção e exagero sem tentar se passar por algo que o filme nunca se propôs a ser. O volume de trabalho em VFX é gigantesco. Estúdios ao redor do mundo colaboram para dar conta da quantidade de planos com efeitos visuais. Cada estúdio costuma ficar responsável por tipos específicos de cenas, como perseguições, explosões ou ambientes digitais. Essa divisão permite manter a qualidade, mas exige uma coordenação rigorosa para garantir que o estilo visual seja consistente do início ao fim. No final, Velozes e Furiosos 10 representa a consolidação da franquia como um espetáculo totalmente dependente de CGI e VFX, sem abandonar completamente suas raízes práticas. O filme mostra como os efeitos visuais podem ser usados não apenas para criar cenas impossíveis, mas para amplificar emoções, tensão e grandiosidade. Letty, na prisão, consegue se libertar com a ajuda inesperada de Cypher, que revela também estar na mira de Dante. Essa aliança temporária mostra que o vilão não faz distinção entre heróis e vilões. Todos são descartáveis em seu plano. A fuga da prisão adiciona uma camada de ação intensa e prepara o terreno para um confronto maior nos próximos capítulos da saga. O clímax do filme acontece quando várias dessas linhas narrativas convergem, mas em vez de oferecer uma resolução completa, o longa opta por terminar em um grande gancho. Traições, sacrifícios e revelações se acumulam, deixando o destino de vários personagens incerto. O sentimento final não é de vitória, mas de urgência e perda, reforçando que a batalha contra Dante está longe do fim. No encerramento, Velozes e Furiosos 10 se estabelece como a primeira parte de um desfecho maior. Cada ator não apenas interpreta seu personagem, mas também carrega o peso de anos de continuidade narrativa, algo raro em franquias tão longas.
O trabalho do elenco vai além da ação física, explorando emoções, conflitos familiares e as consequências acumuladas de escolhas feitas ao longo de uma década. Vin Diesel retorna como Dominic Toretto, o coração da franquia. Em Fast X, seu trabalho é mais contido emocionalmente, mostrando um Dom mais maduro, cansado e protetor. Diesel enfatiza o lado paternal do personagem, especialmente na relação com seu filho, trazendo uma vulnerabilidade que contrasta com sua imagem de força inabalável. Mesmo nas cenas de ação exageradas, sua interpretação mantém Dom como alguém movido por princípios simples: família, lealdade e proteção. O ator também atua como produtor, influenciando diretamente o tom emocional do filme. Michelle Rodrigues, no papel de Letty Ortiz, entrega uma das performances mais intensas do longa. Separada de Dom durante boa parte da história, Letty ganha um arco próprio, marcado por sobrevivência, resistência e inteligência emocional. Rodrigues equilibra força física e fragilidade psicológica, especialmente nas cenas ambientadas na prisão. Seu trabalho reforça Letty como uma das personagens femininas mais fortes da franquia, não apenas pela habilidade em luta, mas pela capacidade de adaptação e liderança em situações extremas. Jason Momoa é a grande novidade do elenco como Dante Reis, o antagonista principal. Sua atuação é um dos elementos mais comentados do filme. Momoa foge completamente do estereótipo do vilão sério e silencioso, entregando um personagem excêntrico, carismático e imprevisível. Ele mistura humor, teatralidade e crueldade de forma desconcertante, criando um vilão que parece se divertir genuinamente com o caos que provoca. Seu trabalho traz uma energia nova à franquia, tornando Dante memorável e ameaçador de uma forma diferente. Tyrese Gibson, como Roman Pierce, continua sendo o alívio cômico do grupo, mas em Velozes e Furiosos 10, seu personagem ganha mais profundidade. Gibson explora a insegurança de Roman diante da constante proximidade da morte, questionando sua própria imortalidade dentro da equipe. Essa autoconsciência traz um tom quase metalinguístico à atuação, permitindo que o humor conviva com momentos de medo real. O ator consegue equilibrar piadas exageradas com momentos de vulnerabilidade sincera. Ludacris, interpretando Ted Parker, mantém seu papel como o cérebro técnico da equipe. Seu trabalho é mais contido, focado em diálogos rápidos e interações estratégicas. Ted funciona como o contraponto racional ao caos ao redor, e Ludacris reforça isso com uma atuação segura e consistente. Embora não tenha um arco emocional tão intenso quanto outros personagens, sua presença é essencial para manter a dinâmica do grupo e a credibilidade das soluções tecnológicas apresentadas. Nathalie Emmanuel, como Ramsey, continua a evoluir dentro da franquia. Em Fast X, ela participa mais ativamente das missões de campo, deixando de ser apenas a hacker protegida pela equipe. Emmanuel transmite confiança crescente, mostrando que Ramsey se tornou uma peça indispensável, tanto intelectualmente quanto fisicamente. Sua atuação ajuda a reforçar a diversidade de habilidades dentro da família, além de fortalecer a presença feminina no núcleo principal. Sung Kang retorna como Han Lue, personagem que já se tornou símbolo de sobrevivência improvável na franquia. Kang traz uma atuação mais introspectiva, marcada por silêncios e olhares, refletindo o peso emocional de tudo o que Han já perdeu e recuperou. Mesmo sem grandes discursos, seu trabalho transmite experiência e maturidade, fazendo de Han uma figura quase contemplativa em meio ao caos constante. Jordana Brewster, no papel de Mia Toretto, aparece menos do que em filmes anteriores, mas sua presença tem forte impacto emocional. Brewster representa o elo entre Dom e a ideia original de família que deu início à saga. Sua atuação é serena e protetora, reforçando Mia como a âncora emocional da história.
Cada cena sua carrega uma sensação de lar e responsabilidade, lembrando Dom do que está em jogo. John Cena retorna como Jacob Toretto, o irmão de Dom. Em Velozes e Furiosos 10, Cena aprofunda o arco de redenção iniciado no filme anterior. Seu trabalho combina humor sutil com sacrifício emocional, mostrando um personagem disposto a fazer o que for preciso para proteger o sobrinho. Cena demonstra evolução como ator dramático, equilibrando sua presença física imponente com momentos de sensibilidade genuína. Charlize Theron volta como Cypher, uma das vilãs mais recorrentes da franquia. Em Fast X, Theron apresenta uma Cypher diferente, menos dominante e mais vulnerável, ainda que mantenha sua inteligência fria. Sua atuação explora a ambiguidade moral da personagem, que passa de antagonista absoluta a aliada circunstancial. Theron consegue transmitir tensão constante, deixando claro que Cypher nunca é completamente confiável. Brie Larson faz sua estreia na franquia como Tess, uma personagem ligada à agência. Larson entrega uma atuação segura, trazendo autoridade, empatia e determinação. Sua personagem funciona como uma ponte entre o sistema e a família de Dom, e a atriz consegue estabelecer essa dualidade com naturalidade. Mesmo em meio a um elenco tão grande, Larson se destaca pela presença firme e carismática. Alan Ritchson interpreta Ames, um novo personagem que representa uma ameaça institucional. Ritchson utiliza sua presença física e postura rígida para criar um antagonista frio e implacável. Seu trabalho contribui para a sensação de perseguição constante enfrentada pela equipe, mostrando que o perigo não vem apenas de vilões excêntricos como Dante, mas também de estruturas de poder aparentemente legítimas. Scott Eastwood retorna como Little Nobody, trazendo continuidade ao universo da franquia. Sua atuação é discreta, mas funcional, servindo como apoio logístico e narrativo. Eastwood reforça a ideia de que a rede de aliados da família Toretto é extensa e espalhada pelo mundo, mesmo quando nem todos estão diretamente envolvidos na ação principal. Daniela Melchior, como Isabel Neves, adiciona uma nova camada emocional à história ao se conectar com o passado de Dom. Melchior entrega uma atuação contida e sincera, trazendo humanidade e empatia a uma narrativa dominada por exageros. Sua personagem ajuda a ancorar certos momentos do filme em emoções mais reais e acessíveis. O elenco infantil também merece destaque, especialmente o ator que interpreta Brian Marcus, o filho de Dom. Seu trabalho é fundamental para tornar crível a motivação central do protagonista. Mesmo com diálogos limitados, a presença da criança reforça o tom mais pessoal da ameaça enfrentada por Dom, e o jovem ator consegue transmitir inocência e confiança de forma natural. No conjunto, o elenco de Velozes e Furiosos 10 funciona como uma engrenagem complexa, onde cada ator desempenha um papel específico para sustentar o espetáculo. O filme depende fortemente da química entre os personagens, construída ao longo de anos, e isso se reflete nas interações naturais, mesmo nas situações mais absurdas. A diversidade de estilos de atuação, do exagero carismático de Jason Momoa à sobriedade emocional de Vin Diesel, cria um equilíbrio interessante. Essa variedade impede que o filme se torne monótono, permitindo momentos de humor, tensão, drama familiar e ação extrema coexistirem dentro da mesma narrativa. Let na prisão consegue se libertar com a ajuda inesperada de Cypher, que revela também estar na mira de Dante. Essa aliança temporária mostra que o vilão não faz distinção entre heróis e vilões. Todos são descartáveis em seu plano. A fuga da prisão adiciona uma camada de ação intensa e prepara o terreno para um confronto maior nos próximos capítulos da saga.
O clímax do filme acontece quando várias dessas linhas narrativas convergem, mas em vez de oferecer uma resolução completa, o longa opta por terminar em um grande gancho. Traições, sacrifícios e revelações se acumulam, deixando o destino de vários personagens incerto. O sentimento final não é de vitória, mas de urgência e perda, reforçando que a batalha contra Dante está longe do fim. No encerramento, Velozes e Furiosos 10 se estabelece como a primeira parte de um desfecho maior. A trilha não serve apenas como acompanhamento sonoro, mas como uma ferramenta narrativa que guia o espectador através da tensão, da adrenalina e dos momentos mais íntimos da história. O responsável pela trilha sonora original e pelo BGM do filme é Brian Tyler, um nome praticamente inseparável da franquia Velozes e Furiosos. Tyler já trabalhou em vários capítulos anteriores e conhece profundamente o universo, os personagens e o tom exagerado que a saga exige. Em Fast X, seu trabalho mostra maturidade, continuidade e, ao mesmo tempo, uma tentativa de elevar a escala emocional da história, acompanhando o tom mais sombrio e pessoal do filme. Brian Tyler constrói o BGM de Velozes e Furiosos 10 com base em temas recorrentes da franquia, especialmente o tema da família e o tema de Dominic Toretto. Esses motivos musicais reaparecem ao longo do filme em diferentes variações, ora mais suaves e emocionais, ora mais grandiosas e heróicas. Essa repetição cria uma sensação de familiaridade, reforçando a ideia de continuidade e fazendo o público se sentir parte dessa jornada de longa duração. O tema de Dom, por exemplo, é apresentado com instrumentos graves, como cordas profundas e metais pesados, transmitindo força, determinação e um senso quase mítico do personagem. Em Fast X, esse tema ganha variações mais melancólicas quando o foco está na relação de Dom com o filho. Nessas cenas, o BGM reduz a intensidade e aposta em arranjos mais contidos, mostrando um lado mais humano e vulnerável do protagonista. Já o tema da família continua sendo o coração musical do filme. Ele aparece principalmente em momentos de reunião, sacrifício e lealdade. Brian Tyler utiliza harmonias simples, mas emocionalmente eficazes, que remetem aos primeiros filmes da franquia. Essa escolha não é aleatória. A música funciona como um lembrete constante de que, por trás de toda a destruição e exagero, a história ainda gira em torno de laços afetivos. O vilão Dante recebe um tratamento musical diferenciado. O BGM associado a ele é caótico, imprevisível e muitas vezes dissonante. Brian Tyler evita temas heróicos ou tradicionais, optando por sons que causam desconforto e tensão. Elementos eletrônicos misturados com orquestra criam uma identidade sonora instável, refletindo a personalidade excêntrica e cruel do personagem. Essa escolha faz com que a simples presença de Dante em cena já gere inquietação, mesmo antes de qualquer ação acontecer. As cenas de ação são onde o trabalho de BGM mais se destaca. Velozes e Furiosos 10 possui sequências longas e complexas, que exigem uma trilha capaz de sustentar o ritmo sem se tornar repetitiva. Brian Tyler utiliza camadas sonoras, alternando entre batidas eletrônicas intensas, percussão pesada e orquestra épica. O resultado é um som pulsante que acompanha a velocidade dos carros e aumenta a sensação de urgência. Durante perseguições, o BGM é construído de forma progressiva. Ele começa com batidas mais contidas e vai crescendo à medida que o perigo aumenta. Essa progressão ajuda o espectador a sentir a escalada da tensão, mesmo quando a lógica visual já ultrapassou os limites do realismo. A música funciona como um guia emocional, dizendo ao público quando se preocupar, quando vibrar e quando esperar o impacto final. Um ponto interessante da trilha é a forma como o silêncio também é utilizado. Em alguns momentos-chave, o BGM é reduzido ou completamente retirado, deixando apenas sons ambientes ou efeitos sonoros.
Essa escolha cria contraste e torna o retorno da música ainda mais impactante. Em cenas dramáticas ou de decisão, o silêncio reforça o peso emocional antes da explosão sonora seguinte. Além do BGM original, Velozes e Furiosos 10 também conta com uma seleção de músicas licenciadas que seguem a tradição da franquia. Desde o início, Velozes e Furiosos sempre teve uma forte conexão com a cultura urbana, o hip hop, o trap e a música latina. Esse filme mantém essa identidade, utilizando músicas que dialogam com velocidade, poder e atitude. As músicas licenciadas são geralmente usadas em cenas mais estilizadas, como apresentações de personagens, momentos de ostentação ou transições entre locações. Elas ajudam a definir o clima da cena de forma imediata, criando uma conexão direta com o público. Diferente do BGM, que trabalha no nível emocional, essas músicas atuam no nível cultural e estético. A presença de ritmos latinos é particularmente significativa, reforçando a identidade global da franquia. Essa escolha musical não apenas acompanha o cenário de algumas cenas, mas também reflete a diversidade do elenco e do público da saga. A música se torna, assim, uma ferramenta de inclusão e reconhecimento cultural. O equilíbrio entre BGM e músicas licenciadas é bem administrado. O filme sabe quando precisa de uma trilha original forte para sustentar a narrativa e quando uma música popular pode elevar a energia da cena. Esse controle evita que a trilha sonora se torne cansativa ou desconexa. Do ponto de vista técnico, a mixagem de som é fundamental para o impacto do BGM. Em Fast X, a música nunca existe isoladamente. Ela está sempre em diálogo com o som dos motores, das explosões e das colisões. A mixagem prioriza graves intensos, criando uma experiência sonora física, especialmente em salas de cinema. O espectador não apenas ouve a música, mas sente suas vibrações. Essa abordagem, no entanto, pode ser excessiva para alguns. Em determinados momentos, o volume e a intensidade do BGM são tão altos que acabam competindo com diálogos e emoções mais sutis. Essa escolha reforça o caráter espetacular do filme, mas pode prejudicar quem prefere uma experiência sonora mais equilibrada. Um aspecto positivo do trabalho de Brian Tyler é a consistência temática. Mesmo com tantas cenas diferentes, a trilha mantém uma identidade clara. O espectador reconhece os temas, os estilos e os padrões sonoros, o que ajuda a criar coesão em um filme longo e fragmentado. Essa consistência é essencial em uma produção desse porte. Comparado a filmes anteriores da franquia, Velozes e Furiosos 10 apresenta uma trilha mais sombria e pesada. Isso reflete a mudança de tom da narrativa, que agora lida mais diretamente com consequências, perdas e ameaças pessoais. A música acompanha essa evolução, deixando de ser apenas energética para se tornar mais dramática. O trabalho do compositor também precisa ser entendido dentro das limitações e exigências da franquia. Brian Tyler não tem total liberdade autoral. Ele precisa respeitar temas já estabelecidos, expectativas do estúdio e o ritmo frenético do filme. Mesmo assim, consegue imprimir personalidade e emoção em sua composição. No conjunto, o BGM e a trilha sonora de Velozes e Furiosos 10 cumprem perfeitamente seu papel. Eles não buscam inovação radical, mas refinamento e amplificação do que já funciona. A música não tenta roubar a cena, mas potencializar cada momento, seja de ação extrema ou de intimidade emocional. Para fãs da franquia, a trilha funciona como um elo emocional com os filmes anteriores. Para novos espectadores, ela ajuda Cal a guiar a experiência, mesmo que a história dependa de contexto prévio. Em ambos os casos, o impacto sonoro é inegável. Em resumo, Velozes e Furiosos 10 utiliza sua música e seu BGM como pilares fundamentais da experiência cinematográfica.
Diferente de capítulos anteriores, que encerravam seus conflitos principais dentro do próprio filme, Fast X assume claramente o papel de primeira parte de um desfecho maior. Isso influencia diretamente a forma como a história termina. Não há sensação de vitória nem de segurança. O que existe é urgência, perigo e a certeza de que a família Toretto está mais ameaçada do que nunca. À medida que o filme se aproxima do fim, o plano de Dante Reyes se revela ainda mais cruel e abrangente. Ele não quer derrotar Dominique Toretto rapidamente. Seu objetivo sempre foi quebrá-lo emocionalmente, isolá-lo e fazê-lo assistir à destruição de tudo o que ama. Essa intenção fica clara quando Dante passa a mover as peças do tabuleiro de forma mais agressiva, colocando diferentes membros da equipe em situações extremas ao mesmo tempo. Um dos momentos centrais do final envolve Dominic e seu filho, Brian. Dante consegue atrair Dom para uma armadilha cuidadosamente planejada. A perseguição culmina em um cenário isolado, onde o vilão demonstra que ainda controla a situação, mesmo quando parece estar recuando. O uso do filho como alvo psicológico é a prova definitiva de que Dante não respeita nenhum limite. Para Dom, essa é a materialização de seu maior medo, falhar como pai. Enquanto isso, outras linhas narrativas caminham para situações igualmente perigosas. Roman, Ted, Ramsey e Han se encontram em uma missão que rapidamente sai do controle. A sequência final envolvendo esse grupo é construída com tensão crescente, sugerindo que, desta vez, a sorte pode não estar do lado deles. A narrativa planta dúvidas reais sobre a sobrevivência de personagens que sempre pareceram intocáveis. O filme também avança o arco de Letty e Cypher. Após uma aliança improvável e uma fuga arriscada, fica claro que Cypher também se tornou um alvo de Dante. Essa revelação muda completamente o jogo, pois mostra que o vilão não está apenas reagindo aos movimentos da família Toretto, mas sim manipulando todo o sistema ao seu redor. Cypher, que antes parecia estar sempre no controle, agora se encontra vulnerável, forçada a escolher lados para sobreviver. À medida que essas histórias se aproximam do clímax, o ritmo do filme acelera ainda mais. A montagem intercala diferentes situações de perigo, criando uma sensação de caos controlado. Cada corte reforça a ideia de que não existe um único ponto seguro. A família, antes tão unida, está espalhada pelo mundo, cada grupo enfrentando uma ameaça específica, sem saber o que está acontecendo com os outros. O grande choque do final vem com o sacrifício de Jacob Toretto. Ao perceber que o sobrinho está em perigo imediato, Jacob toma uma decisão definitiva. Ele assume o controle da situação e se sacrifica para garantir que Dom e o garoto tenham uma chance de escapar. Esse momento é carregado de peso emocional, pois representa a redenção completa de Jacob. Ele passa de antagonista a herói, encerrando seu arco de forma trágica, mas significativa. A morte de Jacob não é tratada de forma sensacionalista. Pelo contrário, o filme dedica tempo para mostrar o impacto dessa perda em Dom. O protagonista, que sempre acreditou na força da família, agora enfrenta a realidade de que nem todos podem ser salvos. Esse evento quebra a imagem de invencibilidade que cercava os Toretto e reforça o tom mais sombrio da narrativa. Paralelamente, o destino de Roman, Ted, Ramsey e Han fica deliberadamente ambíguo. O filme termina sem confirmar claramente o que acontece com eles após uma situação aparentemente fatal. Essa escolha narrativa é calculada para gerar ansiedade e especulação. Pela primeira vez, a franquia sugere de forma convincente que personagens centrais podem realmente morrer. O confronto direto entre Dom e Dante, no entanto, ainda não acontece de forma definitiva. Em vez disso, o filme opta por manter o vilão sempre um passo à frente. Dante surge como uma figura quase onipresente, observando o caos que criou com satisfação. Ele deixa claro que aquilo tudo é apenas o começo,
que o sofrimento de Dom ainda está longe de terminar. Esse aspecto do final reforça a principal ideia do filme. Velozes e Furiosos 10 não é sobre vencer, mas sobre sobreviver. A família não sai mais forte, nem mais unida. Ela sai machucada, fragmentada e emocionalmente abalada. O filme quebra o padrão tradicional da franquia, onde, apesar das perdas, sempre havia um senso de vitória coletiva no encerramento. Outro elemento importante do final é a reintrodução de personagens inesperados, sugerindo que reforços estão a caminho. Esses retornos funcionam como uma luz no fim do túnel, indicando que Dom não estará completamente sozinho no próximo capítulo. Ainda assim, essa esperança é apresentada de forma contida, quase tímida, em contraste com o desespero predominante. Do ponto de vista temático, o final do filme reforça a ideia de consequência. Todas as escolhas feitas ao longo da franquia, especialmente aquelas relacionadas ao passado criminoso de Dom e sua equipe, agora retornam de forma brutal. Dante não é apenas um vilão novo, ele é a personificação do passado que foi ignorado. O filme usa seu personagem para dizer que nenhuma vitória vem sem um custo. A decisão de terminar o filme em um grande gancho é ousada e divisiva. Para alguns espectadores, isso aumenta a expectativa e torna o desfecho ainda mais impactante. Para outros, pode gerar frustração, pois o filme não oferece uma conclusão emocional satisfatória por si só. Ainda assim, essa escolha é coerente com a proposta de dividir o encerramento da saga em partes. Visualmente, o final é intenso e carregado de simbolismo. Explosões, fogo e destruição contrastam com momentos silenciosos e olhares carregados de dor. A trilha sonora acompanha essa dualidade, alternando entre silêncio tenso e música dramática, reforçando o peso emocional das decisões tomadas. Em termos de personagem, Dominic Toretto termina o filme em seu ponto mais baixo. Ele não perdeu apenas um aliado, perdeu um irmão, uma parte de si mesmo. Essa posição vulnerável é essencial para preparar o terreno do próximo filme, onde Dom precisará se reconstruir não apenas fisicamente, mas emocionalmente. O encerramento de Velozes e Furiosos 10 deixa claro que a saga está se encaminhando para um confronto final onde nada é garantido. A família, que sempre foi a força central da franquia, agora é também sua maior fraqueza. Dante entende isso melhor do que qualquer outro vilão antes dele, e o filme faz questão de reforçar essa dinâmica. No fim, o final de Fast X não busca satisfazer, mas provocar. Ele quer que o público saia do cinema inquieto, ansioso e emocionalmente envolvido. Ao quebrar a sensação de segurança que a franquia construiu ao longo dos anos, o filme eleva as apostas para níveis inéditos. No conjunto, o BGM e a trilha sonora de Velozes e Furiosos 10 cumprem perfeitamente seu papel. Eles não buscam inovação radical, mas refinamento e amplificação do que já funciona. A música não tenta roubar a cena, mas potencializar cada momento, seja de ação extrema ou de intimidade emocional. Para fãs da franquia, a trilha funciona como um elo emocional com os filmes anteriores. Para novos espectadores, ela ajuda a guiar a experiência, mesmo que a história dependa de contexto prévio. Em ambos os casos, o impacto sonoro é inegável. Em resumo, Velozes e Furiosos 10 utiliza sua música e seu BGM como pilares fundamentais da experiência cinematográfica. A estreia internacional gerou grande expectativa, apoiada em campanhas de marketing robustas, trailers impactantes e a presença de um elenco de peso, incluindo nomes como Vin Diesel, Michelle Rodrigues, Jordana Brewster e Jason Momoa. O filme teve uma estratégia de lançamento global coordenada,
garantindo presença simultânea em vários países, o que aumentou consideravelmente seu impacto nas primeiras semanas de exibição. Nos Estados Unidos, principal mercado cinematográfico do mundo, Fast X manteve a tradição da franquia de abrir com números expressivos. Estimativas apontaram que a arrecadação do fim de semana de estreia superou as expectativas, reforçando que a marca ainda possui força, mesmo em meio a críticas mistas. O filme conseguiu atrair tanto os fãs de longa data quanto um público mais jovem, interessado nas sequências de ação e no espetáculo visual. O marketing, incluindo parcerias com marcas e campanhas em redes sociais, desempenhou papel crucial nesse resultado, criando um sentimento de evento cinematográfico que transcendeu a simples estreia de mais um filme de ação. Além disso, a franquia já tem um histórico de grandes bilheterias e o fato de Fast X ser uma continuação direta de um universo estabelecido fez com que muitos espectadores considerassem imperdível assistir no cinema para não perder nenhum detalhe da saga. Globalmente, o desempenho do filme também foi expressivo. Mercados internacionais, como América Latina, Europa e Ásia, reagiram de forma positiva, refletindo o apelo universal da franquia. Países como Brasil, México, Japão e Reino Unido registraram números altos de bilheteria, impulsionados não apenas pela fama da saga, mas também pela popularidade de atores como Vin Diesel, que possuem grande reconhecimento internacional. A presença de cenas de ação com escala global e efeitos visuais impressionantes também contribuiu para atrair um público mais amplo, incluindo espectadores que normalmente não acompanham a franquia. Essa estratégia consolidou Fast X como um produto cinematográfico global, não limitado a uma região ou cultura específica, mantendo a tradição da franquia de misturar ação, emoção e espetáculo em um formato universal. A análise do desempenho financeiro de Velozes e Furiosos 10 não se limita apenas às bilheterias de estreia. A receita acumulada durante os primeiros meses de exibição indica que o filme manteve uma consistência considerável, mesmo enfrentando competidores fortes em termos de blockbusters de verão. Embora algumas críticas tenham apontado problemas de roteiro ou excesso de personagens, esses fatores não foram suficientes para diminuir significativamente a audiência. Isso reforça uma característica recorrente da franquia. O público valoriza mais o entretenimento, a ação e o sentimento de imersão no universo Fast and Furious do que a crítica especializada. É um fenômeno que demonstra como certas marcas cinematográficas conseguem criar um vínculo emocional tão forte que sua performance financeira transcende avaliações tradicionais. O sucesso comercial do filme também foi impulsionado pelo investimento em tecnologias de cinema premium, como projeções em IMAX e Dolby Cinema. Essas experiências aumentam a sensação de imersão e justificam preços mais elevados de ingresso, contribuindo diretamente para a arrecadação. Além disso, o filme explorou formatos como 3D em mercados selecionados, reforçando a percepção de espetáculo e transformando a ida ao cinema em um evento mais do que uma simples sessão. A estratégia de lançamento premium é consistente com a abordagem da franquia, que sempre busca transformar sequências de ação em experiências sensoriais intensas, capazes de atrair o público mesmo em tempos de streaming. No entanto, nem tudo relacionado à bilheteria foi totalmente linear. Alguns analistas apontaram que, em comparação com capítulos anteriores da franquia, Fast X apresentou crescimento menor em certas regiões, especialmente onde a concorrência com outros blockbusters era intensa. Ainda assim, os números totais permanecem impressionantes, mantendo o filme entre os maiores lançamentos do ano. É importante considerar que a franquia vem enfrentando desafios de saturação. Dado que o universo Fast and Furious possui muitos filmes e spin-offs,
mas a capacidade de gerar receita continua alta, evidenciando a força da marca. Além das bilheterias, outro fator essencial para a análise econômica de Velozes e Furiosos 10 é o lançamento em mídia doméstica. Após o período de exibição nos cinemas, o filme seguiu o padrão moderno de distribuição, sendo disponibilizado em formatos digitais, Blu-ray, DVD e serviços de streaming. A janela de lançamento foi cuidadosamente calculada para maximizar tanto a receita física quanto digital, atraindo colecionadores, fãs e novos espectadores que preferem assistir em casa. O lançamento físico inclui edições especiais com cenas deletadas, making-of e entrevistas com o elenco, fortalecendo o valor agregado do produto e incentivando a compra de mídia física mesmo em tempos de streaming. O impacto financeiro do home media complementa diretamente o desempenho nas bilheterias. Historicamente, a franquia Fast and Furious sempre gerou receitas consideráveis com vendas físicas e digitais, muitas vezes ultrapassando a arrecadação de filmes que tiveram desempenho similar nas salas de cinema. Velozes e Furiosos 10 segue essa tendência, reforçando que a franquia continua sendo um investimento lucrativo para estúdios, combinando sucesso comercial nos cinemas com retorno sustentável em mídia doméstica. Outro aspecto do home media é o potencial de prolongar a discussão e o engajamento do público. Edições digitais permitem a inclusão de comentários, análises internas e easter eggs, incentivando fãs a revisitarem o filme várias vezes. Esse consumo repetido aumenta o valor cultural do filme e mantém a marca viva na mente do público, garantindo que Fast X continue relevante até o lançamento do próximo capítulo da saga. Além disso, o lançamento em home media abriu espaço para o consumo em diferentes tipos de dispositivos, desde televisores grandes até tablets e smartphones. Essa flexibilidade garante que o filme alcance públicos que, por diferentes motivos, não puderam assistir nos cinemas. É uma forma estratégica de manter a audiência engajada, especialmente em um período em que o mercado cinematográfico enfrenta forte concorrência de conteúdos digitais e séries de streaming. A distribuição global do filme em home media também é marcada por promoções e edições limitadas que atraem colecionadores e fãs hardcore. Pacotes especiais incluem posters, cards, miniaturas de carros e outros itens de colecionador. Essa estratégia não apenas aumenta o lucro direto, mas também fortalece a identidade da franquia como um fenômeno cultural, criando uma relação emocional com o público que vai além da experiência do filme em si. Do ponto de vista financeiro, o desempenho combinado de bilheterias e home media coloca Velozes e Furiosos 10 entre os lançamentos mais lucrativos do ano. Mesmo diante de críticas mistas ou de desafios de narrativa, a franquia demonstra uma consistência impressionante em gerar receita, consolidando seu status como uma das propriedades mais valiosas do cinema contemporâneo. O sucesso em múltiplas frentes mostra a força de um modelo de negócio integrado, que combina cinema, mídia física, streaming e produtos derivados. Por fim, é importante destacar que o lançamento em home media também cumpre uma função estratégica para a continuidade da franquia. Ao disponibilizar o filme para compra e aluguel, o estúdio mantém o público engajado, cria expectativas para o próximo capítulo e garante que os personagens e a história permaneçam vivos na cultura popular. Esse ciclo de consumo é essencial para que a saga mantenha relevância e lucratividade em longo prazo, garantindo que Fast and Furious continue sendo um fenômeno global por muitos anos. Em resumo, o desempenho de bilheteria e o lançamento em mídia doméstica de Velozes e Furiosos 10 refletem a força duradoura da franquia. Nos cinemas, o filme alcançou grandes números, tanto nacional quanto internacionalmente,
mantendo o público envolvido e atraindo novas audiências. No mercado doméstico, a estratégia de distribuição digital e física garantiu receita adicional, prolongou o engajamento e consolidou a marca como um produto cultural de valor global. A combinação dessas estratégias assegura que Fast X não seja apenas mais um filme de ação, mas um verdadeiro evento cinematográfico, capaz de gerar lucro e manter a franquia relevante para as próximas gerações. No fim, o final de Fast X não busca satisfazer, mas provocar. Ele quer que o público saia do cinema inquieto, ansioso e emocionalmente envolvido. Ao quebrar a sensação de segurança que a franquia construiu ao longo dos anos, o filme eleva as apostas para níveis inéditos.